Salve, salve, galera! Tem que começar com as zoeiras 100% mesmo. Com 100%. Mais um Pode Ser Simples. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre a Barbie. Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Ken! Vamos trazer aí esse tema que tá em alta e algumas reflexões, né, que a gente fez sobre o filme, sobre o que o filme traz. Sim, o filme nos tocou muito e a gente achou muito interessante conversar sobre esse tema, porque ali tem muitas questões e muita coisa que a gente se identificou bastante e gostaria de debater sobre. Então bora lá, né? Vamos nós! E assim, desde o início, o filme ele traz críticas muito interessantes, né? A referência de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme protagonizado por um homem, e lá no filme da Barbie ele vai receber o protagonismo agora da Barbie, né? E isso já muda todo esse paradigma, toda a forma de olhar, e a crítica já está ali. Em uma sociedade que era criada para uma finalidade, vem chegar a Barbie e vai mostrar que, tipo, não, essa não é a finalidade da mulher. Essa é uma opção da vida da mulher. Sim. E isso muda completamente a perspectiva e a visão das coisas. Sim, esse início pra mim foi muito impactante ali, que só existiam bonecas bebês, né? E a Barbie surge, eu achei interessantíssimo, assim, já começou com tudo, eu falei, já fiquei animadíssima logo ali no início, então achei genial. Greta, a gente amou. E assim, só pra você ficar ligado, a gente vai dar muitos spoilers sobre o filme. verdade, Então, gente. se você não assistiu e não gosta de spoiler. spoilers, deixa pra assistir só depois. Exatamente, importante esse aviso. Importante esse aviso, sim. Mas assim, e aí já começa com o pé na porta, eu achei assim, que já começa com o pé na porta e depois transporta a gente pra Barbilândia, né? Tem todo esse ideal desse mundo de plástico ali. Me trouxe um pouco, que a gente tava até conversando, né? De um incômodo daquela positividade tóxica ali, muito, né? Tudo muito perfeito, a Barbie acorda, já toda pronta e montada. Então, assim, me trouxe, assim, não sei pra vocês, mas me trouxe um incômodo, esse excesso de positividade nesse mundo de plástico artificial, né? Esse mundo ideal. E uma idealização também do corpo, de uma mulher que tá sempre pronta, tá sempre sorrindo, que tudo é feliz, né? Sim. E onde falta tudo, mas ao mesmo tempo não falta nada. Sim. Né? Já veio aquela crítica meio que social que a Barbie, ela tem tudo na casa dela. Ela tem, teoricamente, tem água, tem comida, tem tudo. Mas na hora, quando você vai ver, ela não tem água, não tem comida, não tem nada. Tudo assim, né? São gestos, assim, que são copos vazios, caixas de leite vazia. E aí é interessante, assim. E esse aspecto da positividade tóxica aparece de quando ela fala na palavra morte, toda a festa para, ou seja, é proibido falar de coisas que não sejam positivas, né? As pessoas se impactam, muito interessante essa pegada, né? E aí, ou seja, ela se culpa por ter pensamentos negativos, né? E até uma crítica atual, né? Porque eu ainda acho que a gente tem muita dificuldade de falar sobre a morte. Sim, com certeza. Culturalmente falando. Sim, com certeza, interessante. É um ponto assim, é um assunto tabu ainda, né? E ainda mais num ambiente de positividade assim tão exacerbada, quando a gente fala a morte é considerada uma coisa que é tipo a antítese da felicidade, da alegria. E tipo, cara, a morte faz parte da vida. Se a gente é feliz hoje é porque a gente consegue ter esse equilíbrio entre a vida e a morte. Né? As construções do Freud, elas são baseadas em pulsão de vida e pulsão de morte. Sim. Então, por meio disso, né, do gozo e do desprazer que a gente tem na vida, a gente vai encontrando as coisas não de uma forma perfeita, de uma forma utópica, mas a gente vai encontrando o equilíbrio da nossa vida nas alegrias e nas tristezas que a gente tem, nas falhas e nas perfeições que nós apresentamos. Então, essa dualidade que o filme traz, ela é muito interessante,
Porque ela vai ser o filme todo jogada dentro de uma máquina de lavar até sair a mistura final. Sim. Então eu achei isso bem interessante. Sim, é genial. E assim, tem essa questão e tem assim um discurso de tipo assim, eu senti ela falando, hoje é um dia perfeito, e amanhã também, depois de amanhã também, e todas as quartas. Assim, né, uma repetição. Porque as quartas a gente veste rosa, né? É uma referência a outro filme. Sim. E aí, assim, de tipo, será que seria realmente tão bom se isso ficasse eternamente se repetindo? Se a gente não vivesse essa dualidade, será que seria tão mágico assim? Seria tão bom, tão alegre assim? Se a gente não tivesse consciência da finitude, por exemplo? É importante a gente pensar, né? E agora que tu falou dessa questão da repetição, me chamou muita atenção isso, que tipo, a repetição ela funciona muito com bebês. Sou pai recentemente, então você pegar um pano, botar no rosto, tirar o pano pro bebê, top das galáxias. Agora para um adulto você coloca o pano na cara, o próprio outro adulto já tira, retardado. Então tipo... Sim, é cansativo ficar fazendo, tipo, mesmo que seja de felicidade, tipo, uma hora você vai se enfadar e vai querer fazer outra coisa, né? Não tem muito sentido, né? Agora puxando a sardinha pro lado masculino, gente, o Ken, gente? O pobre coitado, gente. Eu tive pena dele até ele sair do mundo da Barbilândia, porque na hora que ele chega na Barbilândia, que ele aparece na Barbilândia, ele tem todas as intenções de todas as coisas possíveis e imagináveis, mas ele não consegue entender o lugar dele na Barbilândia. E qual é o lugar dele? Sim. Naquele lugar tão perfeito. Sim, é um lugar secundário, né? Ali o Ken aparece como um segundo sexo. A Barbie e o Ken. Ele não é o Ken, né? Ele é o Ken da Barbie. O Ken da Barbie. E ele surgiu como um acessório, né? Que a gente viu no podcast o assunto da Natuza. Foi uma pessoa, né, entrevistada e ela falou que o Ken surgiu como esse acessório, porque a criadora não queria que a Barbie tivesse um marido, um namorado, era o acompanhante da Barbie. E ela só criou porque foi exigido pela Mattel, porque na verdade ela não queria, ela queria que a Barbie fosse uma mulher bem-sucedida, que tinha as profissões, né, porque a Barbie tinha, né, várias Barbies, professora, ganhadora do Nobel. Sim. E o Ken vem como esse acessório. E ele realmente no filme é como fica nessa posição no começo, né? Ele não consegue nem chamar a atenção da Barbie sem se destruir todo, porque ele vai em direção à onda e se taca no chão. E fica naquela de ele não consegue expressar os sentimentos dele, né? Quando a Barbie diz pra ele, não, toda noite é a noite das amigas. Sim. E aí ele fica mal, ele não gosta daquilo, mas ele nem consegue dizer pra ela que ele não... Que tipo, mas por que toda noite é a noite das amigas se a gente é namorado? Sim. Eu não diria nem ele não quer nem saber o porquê em si, mas ele queria estar lá. Sim. Né? Tipo, o estar com a Barbie era uma coisa muito importante. Então, como ele não entra dentro daquele círculo, ele vai se sentindo excluído durante todo esse período do começo do filme. E esse sofrimento dele vai começando a criar um problema que vai sendo gerido durante o resto do filme, né? Mas antes dele se tornar esse problema, a Barbie começa a ter problemas. E a maravilha da Barbie ter os problemas dela é o quê? Ela não tem problemas por causa dela. Ela se sente muito plena com a vida dela. Mas ela tem problemas com o universo que ela se conecta. Sim, é bem interessante isso, porque tipo... Quando a Barbie estranha, que é uma outra figura muito interessante que é colocada no filme, quando ela vai lá até a Barbie estranha porque o pé ficou chato, né? Porque o pé da Barbie é de salto, né? E aí a Barbie estranha explica pra ela, né? É porque a pessoa que tem você no mundo real, a humanidade dessa pessoa se conectou com a sua, interferiu na sua bonequice. E aí ela começa a ter celulite, começa a pensar em morte, começa a ficar com o pé chato. Então é muito interessante
como que o mundo real afeta a Barbilândia e afetou a Barbie, né? Tá com defeito e aí ela tem que recorrer à Barbie estranha e aí vai ter que ir pro mundo real. E aí é tudo muito interessante como é construído isso pela autora, né? Pela diretora do filme, né? Genial. E essa coisa da celulite, ela é tão forte assim, né? A crítica que a faixa de despedida da Barbie no mundo real tinha e não ter mais celulite. Sim. É como se a gente realmente, né, a Barbie representava essa coisa e as modelos um pouco representam a Barbie de não tem celulite, é pernas finas, é magra, é assim, que é um ideal de beleza assim, fora do... Não sei quem consegue atingir, não. Mas sim, é inatingível, que inclusive depois, mais pra frente, vai até aparecer como uma crítica forte da menina que tinha ela como boneca, né? De que ela reforçou o ideal estético, né? Tem toda essa questão do ideal estético. Inclusive, ela é a Barbie, o nome dela na caixa eu achei muito interessante, e ela se nomeia como a Barbie estereotipada, porque ela é a Barbie do ideal estético. O mais famoso, né? Loura, do olho azul, branca, magra, né? Então, assim, é a Barbie estereotipada. E essa questão da celulite realmente na faixa. Vai, Barbie, volta pra que a gente não tenha mais celulite. Como assim, gente? Mas é isso, né? E um ponto legal disso é o alarde que existe pros defeitos. Tipo, quando a Barbie chega na praia e ela mostra que o pé dela tá reto, é um escândalo. Todo mundo pra, tipo, meu Deus. Fazem ânsia de vômito, né? O Ken é o primeiro que faz isso. Na hora que ele vê ele, aí ela, para com isso, aí ele, desculpa. Sim, ou seja, tem nojo do pé chato, né? Exato. Do pé normal, digamos assim, pra gente aqui, né? E nesse momento a gente consegue ver como a relação de codependência do Ken, que é interpretado pelo Ryan Gosling, ele faz uma jogada de coisas para mostrar a masculinidade dele, mas se colocar dentro da posição, porque ele não sustenta, ele na situação toda, todo mundo falando aquilo da Barbie, ele se coloca no lugar de tipo, não, mas a Barbie quer que eu faça isso. Ele não consegue olhar e pensar em, eu quero a atenção da Barbie. Não, a Barbie quer isso, então eu vou fazer isso pela Barbie. E ele se esconde dentro do carro para poder chegar ao mundo real. Sim. Então isso demonstra muito da fragilidade masculina, né, de um certo sentido, e também mostra aquela questão de tipo, o homem tem que ser movido por alguma coisa que gira em torno dos homens, né? Tipo, uma aposta. Sim, ele apostou com outro Ken. Exatamente. Né? Sim. É uma demonstração de testosterona. Precisa ter aquilo. Sim, interessante esse aspecto. Ele não foi pela Barbie em si, ele foi porque ele precisava provar pro outro Ken. Interessante. Ele primeiro responsabiliza ela pelas coisas, depois ele faz a aposta e constrói a aposta pra, tipo, agora eu tenho que ter esse compromisso fechado. Sim, preciso provar minha masculinidade, né? Sim. E quando a Barbie sai da Barbilândia e chega no mundo real, todas as coisas vão sendo muito bem construídas no sentido de aqui é patriarcado e aqui você vai sentir os impactos do patriarcado, o que o patriarcado faz. Sim. Então aquilo que era inofensivo para ela dentro do universo da Barbie, quando ela chega no mundo real, ela... Poxa, essa cena é muito icônica. Ela chegando pro Ken pra falar de tipo assim... O Ken tá se sentindo o máximo porque as pessoas estão olhando pra ele. Antes ele que era invisível, agora tá recebendo a percepção das pessoas. Sim. E ela, que sempre foi invisível, agora tá se sentindo ameaçada pelos outros. Sim. E isso responde muito à questão da sociedade hoje. Sim. Né? A falta de compreensão do homem de tipo assim, o homem pode andar do jeito que ele quiser, se alguém olhar, se alguém assobiar, ele se sente desejado. Sim. Agora, pra mulher já é uma conotação diferente, já traz a vulnerabilidade. Total. Eu, inclusive, outro dia fiz um post sobre isso, falando sobre, tipo, de às vezes a gente andar até a academia e a gente sentir como a Barbie se sentiu, a gente se sentir violentada, porque os caras invadem o nosso espaço, mesmo que seja com um olhar, com uma fala, não interessa, né? É uma invasão do meu espaço, né? Assim, e a gente se sente mal até de ir até a academia com roupa de academia, porque os caras te olham de cima e embaixo, parece que tá passando um scanner.
E eu falei, gente, pelo amor de Deus, até quando isso? E é exatamente a percepção que a Barbie tem. Ela tem uma percepção de violência, porque é isso, né? É isso que a gente sente. A gente não se sente segura. A gente não se sente segura. A gente viu esse caso terrível. Não tem nem palavras para descrever esse caso que aconteceu em BH. E aí o filme traz esse aspecto também dela sentir essa violência na pele assim que sai da Barbilândia. É bem simbólico, que é assim que ela pisa no mundo real, ela sente esse impacto, né, da violência. E eles chamam, parece um mundo invertido, né? E realmente, duas coisas que eu tô, enquanto vocês falam, me pensando aqui bem junguianamente. Primeiro é que a gente já falou aqui, né? Muito inconsciente coletivo, né? Essa coisa de que a vivência da humana interfere naquilo que está se passando na Barbilândia. Sim. E um movimento muito pendular, porque a Barbilândia é um lado do pêndulo. Sim. E o mundo real é o outro. Do outro lado. Só que aí no final do filme vem meio que esse equilíbrio que estava falando quando a gente estava, antes de começar, a gente fica debatendo, gente. Sim, é isso. É claro que vai ver o que a gente vai falar. Mas é bem sobre isso, e tipo, outra coisa que é bem interessante é que o filme ele não se preocupa em ser sutil nas coisas. Ele é pé na porta e soco na cara a maior parte do tempo. Então, a Barbie ela chega com um ideal que foi construído na Barbilândia, né? Sim. Tipo, nós Barbies, eu Barbie, a outra Barbie, todas as Barbies, nós como coletivo damos às mulheres expectativas de crescimento. E ela fala isso para uma criança não, uma adolescente de, sei lá, 14 anos, 15 anos. Sim. E ao falar isso, a criança olha para ela com senso crítico e começa a destruir tudo à base de dinamite, literalmente. Inclusive a amiga fala, vai fulana, destrói ela. Né? E essa fala, exatamente. E quem chega para avisar, normalmente a gente esperaria uma mulher chegando para avisar. Aí chega um menino, com uma imagem meio andrógena ali. Sim. Você tá vindo pra cá pra quê? Aí eu vou falar com a fulana de tal. Aí, olha, melhor você não falar com a fulana de tal, que ela vai acabar com você. E ela, não, mas eu vou. Aí ele, eu avisei. Sim. E aí eu tô lembrando do antes dela chegar, como que ela tem uma ilusão de que ela transformou o mundo real. Ela e todas as Barbies se iludem. Não, porque lá as mulheres são independentes e elas têm essa ilusão. E elas, quando a Barbie tá partindo, elas falam, vai lá, você vai ser muito idolatrada e agradecida. E a primeira pessoa que ela tem contato já destrói todas as bases. Exatamente. É muito interessante. Porque e ela chega com essa expectativa. Ela chega falando, cadê o meu abraço? Por que você não tá dando meu abraço? Por que você não tá feliz em me ver? Sim, e a adolescente traz os pontos críticos, que é o que a gente já disse aqui, o reforço do ideal estético, algo inatingível. E ela diz, mas eu sou a Barbie estereotipada, tem outras Barbies, mas não é bem por aí, né? A gente sabe que não é bem por aí. E é muito invocado assim, tipo, a gente dá esse tapa pro alto com essa bola, porque agora falando um pouco de racialidade. Eu não sei se vocês notaram, mas tipo assim, a Barbie é presa 2 vezes no mesmo dia. Sim. E ela não fica. Ela não fica presa. Exatamente. Sim. E tem uma questão do masculino ali, tipo, porque eles falam, ai que roupa linda. Tem uma questão dessa questão da violência, desse assédio, que ele fala que linda, ai, ficou ótima com essa daqui. Faz o seguinte, pode ir, entendeu? Sim. Liberando. Diz, aí tu ia dizer da prisão. Não, mas é exatamente esse contexto de tipo. Diferente de pessoas negras, ela não foi encarcerada. Ela simplesmente chegou, essa mulher, tipo, não tem como estar aqui. Sim. Não vai, só segue o pai. E o Ken também, ele é estereotipado, né? Porque ele é loiro, do olho azul e branco também, né? Então é isso. Mais ainda do que ela, né? No mundo real. Sim. Ele é o homem com poder. Ele é um homem com poder, exatamente. E ele se torna perigoso porque ele é um homem que não sabe do poder que ele tem. Então, quando ele chega no mundo real, ele vai começar a entender que, tipo, os homens têm poder, enquanto a Barbie tá entrando numa espiral destrutiva. Porque, caramba, as mulheres me odeiam. E isso traz aquela história de, tipo assim,
até uma cena do filme falam sobre isso, né? Sobre essa questão das mulheres se verem como rivais em alguns momentos. Sim, sim. Então, uma mulher acaba com a outra, enquanto isso ele chega pro homem branco. Essa cena é muito icônica porque ele fala com 3 pessoas diferentes e cada um dos comportamentos é diferente. Ele chega pro homem branco e fala: pô, eu tô aqui, tô querendo entrar, eu quero um banco um banco não, eu quero um assento na diretoria da sua empresa. E pô, cara, não dá, não sei o que, você quer. Não, tem que dar, porque você sabe como é, né? Patriarcado e tal. Aí não, mas é porque agora a gente tem que fazer as coisas mais na surdina e tudo. E termina essa cena, aparece ele no hospital, falando com uma mulher. Querendo fazer uma apendicectomia. Não. E tipo, ele falando isso, ele não faz a mínima ideia do que ele tá falando. Sim. Mas ele olha pra mulher e já desqualifica ela falando: cadê o médico? Sim. Aí, eu sou a médica. E, não, mas não importa muito. Eu preciso do meu jaleco e do bisturi. Aí, não sei o que. Aí, onde é que eu arrumo o jaleco e o bisturi? Aí ela: não, você não pode fazer isso. Ele: tá ali o médico. Aí ele deixa ela de lado e vai andando na direção do médico. Rapidinho ele internaliza a lógica do patriarcado, né? Exatamente. E a última cena, ele chega pra uma pessoa negra que tá trabalhando como salva-vidas e tipo, o cara fala pra ele: não sei o que, você sabe nadar? Ele: não, você fica na areia. Aí o cara: pô, não dá. Aí ele: nossa, eu não sirvo nem pra isso. Tipo, cada um ele vai descendo um degrau no nível de tipo, não de privilégio, mas na forma como ele olha pra profissão da pessoa e na forma como ele olha pra pessoa. Sim. Então essa construção do patriarcado ela é muito nesse filme. Sim. Foi muito interessante essa análise que você fez. E são as sutilezas, né, também, assim, as nuances que a diretora, que o filme vai apresentando, né? E tem essa coisa, eu acho, também, de pegar o conhecimento e é isso aqui, a verdade é o máximo. Aí ele volta pra Barbilândia para transformar a Barbilândia que não é nem Kenlândia, é o reino de Ken. É o reino do Kendom. Ele inventou a terra do Ken. Aí tem uma hora que ele fica repetindo: reino do Ken, terra do Ken. E agora só essa muito legal que tipo assim, a primeira oportunidade do Ken ter que segurar as pontas, ele arrega. Que tipo, ele olha a Barbie com os carrões chegando, a galera aí chamando a Barbie pra entrar dentro do carro. Aí ele olha e ele fala: eu deveria ajudar a Barbie a entrar naquele carro duvidoso com seguranças ameaçadores, não sei o que. Não, melhor voltar. Vai embora. Ele volta pra Barbilândia, sim. Então, tipo, naquele momento ele faz uma ruptura com a Barbie. Por quê? Porque agora o patriarcado pra ele faz mais sentido do que lidar com as emoções que ele tinha, lidar com tudo aquilo, pra ir pra esse negócio da conquista, carro, cavalo, etc. E, gente, cavalo é muito fálico. Sim. Dentro daquele contexto. Sim, e aí depois ele vai desassociando, ele achava que o cavalo era parte do homem, ele vai desconstruindo alguma coisa do patriarcado, que é bem interessante também, né? Tem toda... E assim, eu acho muito interessante também o momento que a Barbie é resgatada, ela chega no prédio, né? E ali estão tentando convencer ela a voltar pra caixa, né? E esse voltar pra caixa também tem um símbolo, assim, não sei pra vocês, assim, de ser enquadrada de novo, vamos voltar aqui vamos ficar inconscientes, você tá sabendo demais, querida. Vamos voltar pra dentro da caixa. As mãos sendo presas, né? Sim. E eu achei muito interessante que ela sai, aí ela olha, tipo, sim, cadê as mulheres? Nós temos muitas mulheres, mas cadê as mulheres do corpo diretivo? Não tinha nenhuma mulher. Sim. E o cara com o discurso de nós fazemos as coisas pelas mulheres, e ela foi perguntando, não tinha nenhuma mulher. Aí ele consegue, aí ele vai e puxa lá da memória. Tivemos uma presidente em 1990 e uma outra. Nós valorizamos as mulheres. Eu sou filho de uma mãe. Sou filho de uma mãe, sou sobrinho de uma tia. Valoriza as mulheres por isso, né? Não, assim, aí é bem um discurso que a gente fala, né? Assim, tem muitos discursos desse. Não, eu respeito as mulheres, tenho até mãe, né? Tipo assim, como assim? Isso não tem nada a ver. Gente,
todo o contexto. É igual dizer, não sou racista, o meu cunhado... Né? Desculpa, gente. Mas é bem isso. É essa a realidade. Quando a gente não tem como desconstruir uma coisa de maneira, não vou dizer politicamente correta, mas de uma maneira política que não seja pejorativa, a primeira coisa que a gente faz é pegar a exceção, que é o quê? Não, mas eu sou amigo de gente preta. Não, mas eu tenho uma mãe que é mulher. Sim, então, tipo, é o óbvio! Sim, é óbvio. Isso não deveria ser nem exemplo. Isso é você ser cidadão com as outras pessoas. Eu achei, eu me identifiquei muito com esses discursos assim, que a pessoa, não sou racista, tem até amigo negro, não sou homofóbico, tem vários, tem até amigo gay. Não, gente, desculpa, né? Vamos pegar esse argumento aí. Na hora de você assumir que você é privilegiado, branco, porque os negros trabalharam, aí você diz, não, mas isso faz tempo, não tem nada a ver com hoje. Infelizmente tem. Você aí branco, toma essa pra ti. Só pra dizer, não foi o negro que falou. Sim. Pessoas super conscientizadas. Reparação. Eu digo que eu estou no caminho, estou aprendendo muito. O Fernando nos ensina muito sobre isso, né? E é uma construção, assim, é uma questão de reparação. Outro dia até ouvi, tipo, uma pessoa, mas pra mim tudo... outro discurso. Mas é todo mundo gente. Então, gente, vamos só aqui falar. Não sei se vocês ouviram falar, assim, na escola, escravidão, mais de 300 e tantos anos, não sei nem a quantidade, que é tantos anos, não sei quantas mortes. Então, gente, né, reparação histórica é importante, né? Vamos lá. Só para finalizar, uma coisa que eu achei muito interessante, né? Na academia, atualmente, não estão falando mais das minorias como uma escolha ou como uma opção, por exemplo. Ele era escravo. Não se coloca mais ele era escravo, agora ele foi escravizado. Porque escravo não é uma condição que você opte por estar. De forma alguma. Então, são coisas que a gente não compreende por meio das palavras, porque as palavras escondem muito significado. Sim. Então, às vezes, a gente precisa esclarecer dentro desse sentido. Sim, importante, porque o era da ideia de que ele teve escolha, ele não teve nenhuma escolha, né? Foi a força mesmo, foi na violência, né? Sim. Importante essas correções, assim, de palavras, eu acho isso fundamental. Mas, vamos lá. E aí, trazendo essa questão da diretoria que a gente estava falando, né? Ela questiona, eu achei genial ali aquele questionamento. E ele fala, você falou do cavalo fálico, né? Ele fala, nós somos, e eu tenho até mãe, e nós estamos num prédio excessivamente fálico. Ele traz prédio fálico, né? Porque é isso, é a predominância de homens fazendo coisas por mulheres. Eu tô lembrando até do trabalho de Larissa, assim, de homens legislando por mulheres também. Sim. Tô fazendo esse resgate aqui. Com certeza. E também fica uma coisa assim, qual é a única mulher ali na empresa que a gente vê realmente, né? Tinham outras ali, mas quem recebe a ligação é um homem, os cubículozinhos, a maioria tem homens, mas a secretária é uma mulher. É uma mulher. É a secretária. Até eles usam outro nome, é assistente alguma coisa. Quando o dono fala secretária, aí... não é secretária, é assistente não sei o quê. É pra ficar... mais pomposo. É tipo um colaborador, que não é mais... Sim. Mas tem muito essa questão, me fez pensar aqui agora, que tipo, e por isso da importância da representatividade de mulheres, por exemplo, no poder para legislar, porque tem coisas que só nós sabemos o que nós vivemos, né? E aí é importante a gente ter a nossa representação lá também, porque como é que um homem vai legislar, por exemplo, sobre questões de maternidade, sendo que as mulheres atravessam, questões até biológicas femininas também. De todas as minorias, todas questões raciais, questões LGBTQIA+, questões femininas, questões de... enfim... As mais diferentes questões. É importante as representações, né? Dessas minorias. É importante que a gente tenha essa consciência e você que é uma dessas minorias, pense na hora de votar em procurar pessoas que fazem sentido para você votar nelas, porque são essas pessoas que vivem o mesmo que você, que entendem, e se elas estão se propondo a
tá nesse lugar de estar lá para pensar leis que com certeza vão ser voltadas para o que vocês precisam, por que não? Sim, e se a sociedade é diversa, o poder também tem que ter a diversidade, tem que representar, né? Justamente. A gente tem que tentar representar, eu acho que ainda a gente tem um caminho muito longo, mas eu acho que o poder tem que ser a representação da sociedade, né? Então, se tem toda essa diversidade, a diversidade tem que estar no poder, né? Tudo isso. E é muito importante a gente poder falar sobre isso, por quê? Porque esse balanço político é mostrado na Barbilândia. Quando a representatividade é feminina, é um país. Vou dizer um país, mas Sim. é um lugar. Sim. Quando é representado pelo quem, é outro lugar completamente diferente. Sim, né? sim. E é bem interessante como as coisas elas mudam de uma maneira muito radical, baseado em quem está no comando. Sim. Então é importante a gente poder perceber isso, por quê? Porque a gente precisa de medidas que sejam sociais, não exatamente de medidas que sejam abertas para todo mundo, digamos assim, porque é aquela questão do privilégio, como a Larissa trouxe. Se você é uma pessoa que tem uma série de privilégios e você pode gozar desses privilégios, goze. Viva os seus privilégios. Agora, para quem não tem privilégio, chegar no patamar de ter algum privilégio, é importante a gente poder ter esses lugares, ter essas políticas, para que essas pessoas possam ascender socialmente também. Sim. E a gente falou mais sobre isso no nosso episódio sobre meritocracia. Confere lá, viu, gente? Fica a dica, viu? A gente ampliou bastante esse tema lá. Já se liga. Tô blogueira toda. Já vai chamando. O Fernando falando, opa, nosso episódio de meritocracia, vai lá conferir. É sobre isso. Mas é justíssimo. Sim. E a maneira mais interessante da gente poder ver essa coisa das diferenças e do privilégio, como a sociedade lida, a sociedade privilegiada lida com essas outras pessoas, a Barbie estranha. A Barbie estranha é a excluída, gente. E a Barbie estranha, se a gente for pensar, a Barbie estranha salva a Barbilândia, porque se não fosse a perspectiva dela, o olhar dela, ela mesmo assim sendo considerada estranha e sendo excluída, ela acolheu a Barbie. Ela é estranha, mas é sábia, né? Porque como diria Nise... Sim, Nise tá ali, gente. Como dizia Nise, né? Com certeza. E aí a Barbie estranha acolhe, mesmo sendo mega excluída e todo mundo falando muito mal. Porque ela é que conserta todo mundo. Conserta, e é bem simbólico esse papel da Barbie estranha, né? Ela é excluída, mas é a excluída que conserta todo mundo, né? E ela é estranha porque ela não tá nos padrões lá da Barbie, o povo fica reclamando que ela faz espacate o tempo inteiro. Achei muito interessante usar tanto espacate. Isso foi legal. Mas sincericídio, né? De dizer, a gente fala que ela é estranha nas costas e na cara dela também. Sim, Mas muito interessante essa figura que conhece bem a Barbilândia, inclusive tem uma maquete da Barbilândia. E aí a Barbie recorre a ela, depois a Barbie vai pro mundo real, né? Então é uma figura que eu gostei demais, assim. A Barbie estranha foi uma figura que eu gostei. E é interessante de como é que a Barbie fica estranha. Você viu? Uma criança destruindo a Barbie. Como o assim, excesso de brincadeira deixa a Barbie estranha. Pintou a Barbie, botou fogo no cabelo. Falei, gente, Isso é bem simbólico também, né? Porque brincou demais, tipo, quis cortar o cabelo, quis saber como é pegar fogo. Curiosidade infantil. Sim. Só que a Barbie estereotipada é tão estereotipada que a gente não podia cortar o cabelo dela. A minha irmã cortou o cabelo de uma das nossas Barbies, gente. Quando a gente era meu criança. irmão botou fogo numa E levou um caramba. na minha xuxinha. André, ó, tá me devendo, viu? Até hoje essa xuxinha. Eu guardo. E é bem isso, assim, a Barbie estranha ficou estranha porque uma criança brincou demais com ela, ou seja, porque uma criança esgotou toda a curiosidade dela numa boneca. Explorou, né? Isso é muito forte, que tipo assim, a Barbie estranha, ela é marginalizada pela sociedade e por ela não estar naquele problema todo da sociedade, ela consegue ter uma análise de fora. Sim. Tanto que quando ela encontra a Barbie, eu acho que é do Prêmio Nobel, né?
Ela encontra a Barbie do Prêmio Nobel, ela está preocupada porque ela não reconhece mais a Barbie do Prêmio Nobel. Sim, sim. E não somente ela, por ela estar fora, ela tem acesso ao discurso que consegue promover uma mudança, consegue promover uma conscientização daquela Barbie. Sim. E não é porque ela está dentro daquilo ali, mas é porque ela está do lado de fora que ela consegue reconhecer o valor daquele discurso. Sim, interessante. Então, vai mostrando como a marginalidade, né, como chegando até os centros, ela consegue promover transformações que são benéficas à sociedade. Sim, com certeza. Trazer o equilíbrio de volta à sociedade. Sim, total. E ela é excluída no literal mesmo, que a casa dela, geograficamente, é isolada da casa dela vê a Barbilândia inteira. Mas ela não faz parte da Barbilândia. Sim, sim. É bem interessante. E no podcast, até que a Larissa já mencionou, acho importante a gente mencionar aqui, e eu vou trazer até um incômodo pessoal meu, que uma vez aconteceu comigo. A autora, que é uma autora, Fernanda Roveri, o nome dela, participou desse podcast com a Natuza, e ela trouxe um livro que é Barbie na Educação das Meninas, né, do Rosa ao Choque. Achei interessantíssimo esse livro. E traz a discussão sobre brinquedos de menina e brinquedos de menino, né? E uma vez isso me incomodou profundamente quando eu fui na loja para comprar uns brinquedos para doação. E aí eu olhei, primeiro, os brinquedos das meninas eram todos rosa. Nada contra a rosa, gente, mas era tipo assim, era uma coisa que gritava aos olhos, excessivamente rosa. E aí eu me deparei com os tipos de brinquedo. Mini cozinha, mini ferro, lavadora e não sei o que. Isso foi me incomodando. Falei, gente, os brinquedos das meninas são todos ligados ao cuidado, à casa. E eu falei, como assim? Aquilo foi me indignando. Eu falei, ué, mas peraí, cadê as outras possibilidades para as meninas? E boneca, bebê, carrinho de supermercado. Eu falei, tá. Aí fui pro dos meninos. Monstro, carro, que não sei o que. E aí, assim, inclusive uma vez eu comprei panelinhas pro meu sobrinho, né? E aí tive dificuldade até para comprar as panelas, porque tipo, né, não tem questões de preconceito com questões de cor, mas eu queria comprar uma coisa que não fosse rosa, e só tinha, a maioria das panelinhas era rosa. Fosse colorido, né? Exato. Por sorte achei vermelha, ótimo, dei de presente para ele, achei o máximo. Meu sobrinho pediu panelinha para fazer comida, achei top. Mas assim, isso me incomodou muito, essa questão de brinquedo de menina e brinquedo de menina, essa separação pela cor, inclusive. E a gente se perguntar, né? Será que existe brinquedo de menina? Será que brinquedo de menina? O homem não vai fazer comida em casa, não vai passar roupa, não vai abrir geladeira, não vai cuidar da criança também, não? É por isso que ele não faz, né? Porque é a mulher que serve, é a mulher que vai pra cozinha. Se o homem vai pra cozinha, não, aqui não é o seu lugar. Ainda existe muito isso. Sim, a gente tá desconstruindo, mas olha como é que começa no brinquedo. Fulano ajuda muito a cicrane. Ai, gente, vamos tirar essa palavra. Que ajuda, gente. Ele fez o menino também, faz mais do que a obrigação dele de botar um pra dormir, dar comida e limpar a fralda. Essa palavra ajuda é outra. Ele ajuda, ele faz comida. Não, gente, ele faz comida porque ele também tem que comer. Os dois comem, então todos os dois têm que fazer a comida, gente. É simples assim. O menino tem que cuidar, Fernando cuida de Acais, Bia cuida de Acais, porque os dois são os pais dela, os dois cuidam, não? Eu não cuido não, eu só brinco mesmo. Só tiro onda. É como eu sempre digo, ela hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 4 de agosto, hoje ela tá completando 3 meses. Coisa momento fofo. E as meninas chegaram aí, não sei o que, como é que tá? Ela sobreviveu! 3 meses já! Eu tô surpresa com tudo isso! Mas é muito incrível assim, todos os processos que a gente passa, né? Aquele filme mostra de uma maneira muito interessante todas as coisas. Porque até uma premissa muito nova que vem sendo colocada dentro do contexto é o ageísmo. Sim. E tipo, o filme ele mostra 2 vezes como o ageísmo é importante, né? Primeiro, ele mostra o ageísmo como uma forma diferente de beleza, que você precisa contemplar para poder admirar.
olhar, para poder reconhecer, na verdade, a beleza que existe ali. Sim. Que é o momento da Barbie lá na parada de ônibus com a senhorinha. Sim. E depois ela vai chegar para falar a primeira vez com a Ruth. E quando ela chega nesse primeiro momento, ela chega cheia de dúvidas, cheia de coisa, e tipo, a Ruth vai falando com calma, vai falando tranquila e tudo mais, etc e tal. E acalma toda a agitação do filme. O filme tá num momento de perseguição e naquela hora é como se desse um freio. Sim, verdade. E dá um freio assim de calma. Sim. E em nenhum momento a Barbie fala o nome dela. E quando a Barbie tá saindo, a Ruth olha pra ela e fala: até a próxima, Barbie. E é tão legal porque encontros e desencontros na vida, a gente às vezes tá preocupado em deixar uma marca. E naquela hora, a Barbie, a sensação que ela me passou foi a de conforto, porque tipo assim, alguém sabe quem eu sou, alguém me reconheceu. Sim. Então ela sai daquilo dali, vai voltar pra Barbilândia em caos, né? E quando ela vai voltar pra essa Barbilândia, ela já tá voltando com uma ideia completamente diferente, tanto de si quanto do mundo. Sim. E ela vai transmitindo essa mensagem para as mulheres que ela tá levando pra lá pra Barbilândia. Quando ela chega lá, ela vê que caos, tá tudo sendo... Ela, na primeira cena, ela já... No primeiro momento, assim, ela já olha e já fala: tem coisa diferente aqui, né? As mulheres servindo os homens, bem esse estereótipo do patriarcado, né? As mulheres a serviço dos homens, algumas vestidas até de roupa de empregada, de funcionária doméstica, né? Aquele estereótipo fetichizada, com certeza, importante esse recorte. E aí, assim, ela já se depara, e você falando dessa questão da idosa, só voltando, me vem muito a figura da velha sábia, né? Sim. A questão da sabedoria, né? De estar transmitindo ali pra ela um momento de sabedoria. Que volta também no final, né? Que volta no final, né? Com a sabedoria, é verdade. Sim, bem Acho que esse filme tem um que é junguiano, gente. Tem muitos símbolos junguianos ali, a questão das inversões, do equilíbrio, né? Porque a Barbilândia tá no polo, isso. A coisa do Ken vai pro outro lado do pêndulo. O patriarcado, né? E não é isso, né, gente? O feminismo não é isso. Não, gente. Como você disse, né, Mari, que uma feminista falou, o feminismo não é isso. O feminismo não é a gente chegar e fazer um mundo investido do patriarcado. Exatamente. É o equilíbrio, é o nosso direito de poder ter representação política sem que os homens rechassem a gente, ter salários iguais, sim, não ficar o tempo todo, né, no mansplaining, porque os homens às vezes querem explicar tudo pra gente. Sim. Muito bem abordado. Andar na rua, gente, em paz. A gente não tá pedindo muito, a gente só quer andar na rua em paz, sem ser olhada de cima a baixo, com um pedaço de carne, né? A gente só quer andar em paz, só quer ir até a nossa academia, a nossa padaria, em paz, né? É o equilíbrio. E às vezes, assim, o feminismo radical vem com uma proposta, né, diferente, que às vezes eu não concordo tanto. Sim. Mas às vezes é necessário a gente pensar o porquê que algumas pessoas acham que isso é necessário. Sim. Né? Por que será que não foi exatamente porque essas pessoas também se sentiram extremamente agredidas, né? Sim, com certeza. E é isso, gente, o feminismo é o que a Larissa trouxe. Ali na Barbilândia fica desequilibrado, né? Tanto é que depois os Kens vêm pedindo vagas até na Suprema Corte, ela diz, ainda não, assim... Ou seja, ela dá até uma vaga para ele, a presidente, mas assim, de começar a caminhar. E isso me lembra muito como é aqui, né? Então, assim, é o equilíbrio, o feminismo que é equilibrado. Mas ainda não. Que a gente sabe que é mentirosa. Sim, e aí é importante refletir sobre isso. Caramba, cara, mas é porque tudo que a gente tá falando aqui traz muita riqueza, né? E a Gerta, que é a diretora do filme, ela leva isso muito para os filmes que ela traz, né? A questão da mudança, da maturidade, da geração e tudo. O Lady Bird, eu esqueci qual é o outro filme dela também que é muito importante. Eles são filmes excelentes para falar sobre mudança e retratam muito essa questão do feminino. Sim, né? sim.
E é riquíssimo porque a Goethe, quando ela vai construir a masculinidade tóxica e como destruir a masculinidade tóxica, ela é muito inteligente. De, tipo assim, pra gente poder pegar as Barbies, pra poder retornar. Né, meio que dar o reset das Barbies, a gente precisa tirar ela das garras daquele que tá sendo manipulador, cruel e tudo. Sim. E pra fazer isso, ela entende que, tipo, as mulheres às vezes fazem esse jogo de às vezes se colocar num lugar desagradável para que o homem as perceba ou alguma coisa do tipo. Sim. Então ela faz essa brincadeira, mas ela faz de uma forma muito crítica, de tipo assim, pra gente poder tirar as Barbies desse controle tão grande do olhar do homem, a gente precisa se colocar num lugar desagradável, mas a gente precisa pra quê? Pra libertar todas as outras. Sim, sim. E cada uma vai sendo libertada. E no final ela chega no culminar do plano, que é fazer o quê? Genial. Agora a gente vai colocar o ego deles pra lutar um no outro. Sim, sim. Essa parte é genial em muitos sentidos, e eu e Larissa a gente estava conversando. Primeiro, pelo discurso potente para acordar as Barbies. Aquele discurso, gente, é assim, é de arrepiar, da assistente, né, do presidente da Mattel. É extremamente potente, assim, acho que muitas mulheres se identificaram com aquele discurso, né, Larissa? Sim. Da gente não saber, assim, o que fazer muitas vezes para poder ser vista, para poder, né, ter destaque, enfim. E aí, essa parte de colocar uns contra os outros nos lembrou também aqui. Porque é isso, né? De tipo, o quanto que as mulheres são jogadas umas contra as outras. Sim. E aí, essa questão da rivalidade feminina, é importante a gente olhar para isso, porque se a gente... É interessante pro patriarcado que a gente continue desunida. Porque aí a gente não se potencializa como as Barbies fizeram, não se junta pelo poder. Então é interessante pro patriarcado manter as mulheres distantes como rivais. Isso começou lá quando ter marido era sinônimo de sucesso, né? E, inclusive a Anitta essa semana bombou porque disseram que ela venceu na vida porque tava com um boy bonita. Ela detonou nas redes, né? Genial, Anitta. A gente ama. E aí, e tudo isso, assim, e essa rivalidade vem daí, né? Dessas mulheres que precisavam disputar os homens para ser bem-sucedidas, né? Porque era obrigação casar. Só que a gente tá mantendo essa rivalidade. E com isso a gente não se junta para chegar a lugar nenhum. Então, lá na Barbilândia mostra a questão da rivalidade. Sim. Só que aqui a gente vive a rivalidade feminina, né? E aí são muitas inversões interessantes que ela faz. E aí é genial. Inclusive Valesca Zanello, que é a nossa autora querida, amou essa cena, e eu também achei muito genial delas planejando e colocando uns contra os outros ali, e eles esqueceram da questão da votação da Constituição e elas foram lá e retomaram. É isso, né? Juridicamente da maneira correta, né? Não foi mudando as regras, foi tipo, a regra da votação é essa daqui, é essa daqui. Vamos mudar a Constituição, só tinha as mulheres lá e o Alan. E o Alan, gente, o Alan é um personagem muito bom. O Alan se juntou, e ó, tem dois Kens que se juntam às Barbies, viu? O Sugar Daddy e o brinco, não sei o que lá. Não sei o que é de brinco, gente. Entendam que Sugar Daddy não é o conceito de hoje. Não, é o Sugar. É o Ken Sugar. E, não, na verdade, o cachorrinho é o Sugar. E ele é o Daddy da Sugar. Muito boa essa zoeira que ela fez. Então, galera, tivemos um pequeno problema técnico sobre isso. Mas só pra encerrar, né, a gente vai falar um pouco agora sobre o final do filme, né, que é quando a Ruth fala pra Barbie que antes dela tomar qualquer decisão de ficar na Barbie Land ou ir pra um mundo real, né, pra se descobrir quem ela é, ela diz que é importante que ela primeiro sinta. E aí ela pega na mão dela e vem todas aquelas imagens, né? Que o Fernando vai explicar melhor do que eu. A gente trouxe uma questão crítica, né? A Larissa pontuou que ali estão sendo rememorados momentos alegres, felizes, né? Momentos bons, né? Vamos dizer assim. E aí o Fernando trouxe um ponto muito interessante que ele vai dizer.
Muitas vezes a gente, durante o filme, vê a questão dessa ditadura da felicidade. Então, dentro de um momento desse, no final do filme, questões existenciais ali brotando na Barbie, na gente, etc. A gente vê tantos momentos felizes, às vezes gera um mal-estar. Mas dentro daquele contexto, daquela cena, eu percebo que ali a Barbie não está se conectando com o sofrimento, ela está se conectando com a história dela. E quando ela se conecta com essa história dela, ela vai ver quantas crianças foram felizes podendo ter uma Barbie, brincar com uma Barbie, ter uma perspectiva de futuro por causa de uma Barbie. Então, nesse momento, a gente não está vivendo aquela felicidade artificial, né, que cabe dentro de uma embalagem. A gente está vendo a felicidade das experiências vividas dentro de todo o universo de Barbies que já pôde viver. Isso é muito forte, porque quem é familiarizado com o termo experienciar sabe que as experiências trazem muita coisa importante para a nossa vida. Nossa forma de pensar, nossa forma de agir está ligada a isso. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Sim, com certeza. Foi muito legal, assim, a Ruth, né? Antes de você ir, calma, deixa eu te mostrar como é que é, pra ver se você... E ela sente, ela puxa o ar, ela chora e ela... Não, é isso que eu quero mesmo, é isso que tem sentido pra mim. E aí ela faz essa escolha, né? Que é lindíssima esse final, né? E é isso que a gente tenta ensinar na terapia, né? Que a gente tem escolhas, mas que a gente pode fazer elas de uma forma mais consciente, sentindo, compreendendo aquilo que a gente está escolhendo, mais conectado com aquilo que a gente deseja. E não é à toa que a cena, ela começa com grande espaço em branco, que vai tendo pequenas luzes e no final ele vai tendo toda a coloração, as pessoas aparecendo, etc. Então, isso também fala do processo de construção das memórias. Porque a memória é uma construção, aquilo que a gente se lembra, as emoções, tudo se misturando ali, brota aquilo dali. E é categórico. E mostra o poder de uma escolha. E a partir dessas escolhas, a gente não vai encontrar mais a Barbie como aquela boneca estereotipada. Né? Na última cena do filme. Na última cena do filme, né? É muito legal, assim, quando ela tá no mundo real, né? Vivendo ali com a família, né? E com a dona, né, assim, de quem ela era a boneca daquela menina que depois a mãe trouxe pra ela, enfim, todo um vínculo afetivo ali daquela família com ela. E aí ela vai chegando, né, no consultório, já tô dando spoiler, ela vai chegando e a gente não vai entendendo, as pessoas vão reforçando, incentivando, e você vai conseguir, e aí... Primeiro, o foco da câmera na Papete, né, que é bem simbólica, né, de tipo, ou seja, deixou mesmo de ser a Barbie com aquele pé curvo, né, que usava salto, né, bem-vindo ao mundo real, né, e usando sapato baixo. E aí ela entra e vai à sua primeira consulta com a ginecologista, que a gente se divertiu muito, achou muito interessante isso, né? É bem simbólico, né, assim... A primeira consulta com o ginecologista para uma menina normalmente é quando ela tem a primeira menarca, né? Essa passagem da infância para a adolescência, né? Então ela era uma boneca que as crianças brincavam com ela, né? E aí ela vem pro mundo real e faz e tem isso mesmo, né? Da família incentivar o crescimento do adolescente. Sim, bem interessante, né? Dessa mulher, uma mulher real agora que precisa ir ao médico, né? Que tá crescendo, né? Então a gente achou essa cena muito simbólica, assim, pra fechar, e a gente amou o filme. A diretora, assim, foi genial em muitos sentidos, soube passar muitas mensagens com muito bom humor e muita crítica ao mesmo tempo. Eu sou uma grande fã de pessoas que têm essa capacidade de passar mensagens, assim, e ao mesmo tempo bem filosófica. Tinha momentos que eram muito filosóficos no filme, né? Tem momentos muito de crises existenciais mesmo que a Barbie vai vivendo. Então é um filme riquíssimo, assim, e eu acho que é impossível até a gente contemplar todos os aspectos do filme, né? A gente trouxe alguns aqui, mas com certeza tem muitos mais. Daria não sei quantos podcasts. Não?
Tem muita coisa pra gente poder falar, mas como o tempo é limitado, assim como a memória do celular. Exatamente. Aí a gente precisa dar uma certa agilidade. Mas, galera, agradecemos sempre a audiência de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Não se esqueça também de enviar para quem poderia gostar disso daqui, né? Ver essa nossa discussão. E se inscrever no canal para receber grandes novidades de quando a gente trouxer conteúdo para vocês. Então, aproveitem sem moderação e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Bye, Barbie. Bye, Ken. Mas é ótimo.